Olá! Doutora em urbanismo pela Universidade de São Paulo, foi de Ana Carla Fonseca a primeira tese sobre cidades criativas no Brasil. Ela liderou projetos multinacionais em inovação e gestão do conhecimento por 15 anos. É diretora da Garimpo de Soluções, consultora e conferencista em 5 línguas e vencedora do Prêmio Jabuti em Economia. Foi apontada pelo jornal El País Brasil como uma das 8 personalidades brasileiras que impressionam o mundo. Ana Carla Fonseca, bem-vinda aqui a esse canal, a esse bate-papo que a gente vai começar agora. Eu já começo aí com uma provocaçãozinha. O que uma cidade precisa para estar dentro, se encaixar nos trabalhos das cidades criativas? Bom, primeiro, Josué, muito obrigada pelo convite, sempre uma delícia estar conversando com você. Então, o que a gente percebe nessas andanças pelo mundo, a gente já trabalhou em mais de 200 cidades, é que existem alguns ingredientes que sempre fazem parte das receitas, né? E como a cidade, de fato, vai articulá-los, vai misturá-los, o ponto do forno e etc., é algo que bebe muito do contexto local, claramente. Quais são esses ingredientes básicos, que a gente tem que ter sempre? Primeiro, uma governança compartilhada, isso é essencial. Por que eu digo isso? Porque às vezes você tem alguns processos, inclusive de valorização da cidade, de transformação e etc., um novo impulso, que vem do setor público, mas muda a gestão, e se não tiver um amálgama ali de outros atores, a coisa se perde. Às vezes vem por parte do setor privado, mas que é sempre também muito volátil, dependendo das prioridades estratégicas da própria empresa, do setor corporativo de modo geral. E uma questão fundamental, porque é um pouco a seiva vital que vai unindo tudo isso, é a cidadania, né? Essa cidadania ativa, a sociedade civil mais participativa, mais inquisidora, querendo, de fato, tomar as rédeas disso, porque o que gruda tudo e é permanente é o cidadão, né? Então, uma cidade só é criativa se o cidadão se apodera dela. Então, essa governança compartilhada é uma coisa fundamental. E algo que também eu vou trazer para essa nossa receita é a cidade ter consciência de onde ela está vindo, para aprender, inclusive, com essas raízes que a sustentam, né? O que ela pode tirar dessas singularidades, em que momento ela está vivenciando, que momento ela vivencia agora, e os possíveis caminhos futuros, né? Porque se você tem esse histórico, como os patrimonialistas, inclusive, falam que a gente tem que ter um estilingue, né, que ele vai para trás para tomar impulso, para daí muito para frente, fica muito mais fácil a gente urdir esses entrelaçamentos a partir dessa governança. Então, acho que para a gente começar aqui esse bate-bola, esses ingredientes já estão de bom ponto. Falando um pouquinho do local, né, você conhece Mogi das Cruzes? Eu já visitei algumas ocasiões, fico fascinada sempre, em especial andando pelo centro. Dizer que eu conheço é um atrevimento, né, sendo forasteira, mas eu já estive aí em algumas ocasiões. Mesmo sem esse conhecimento tão aprofundado, como é que Mogi poderia se encaixar nesse contexto aí de usar cidades criativas para buscar melhorar aí a vida do cidadão, enfim? Então, uma coisa que eu acho fascinante em Mogi é o papel que tem para o desenvolvimento, e eu digo tem propositadamente, não só teve, para o desenvolvimento do Estado, tendo sido uma rota de inovação por tanto tempo, né? Porque se a gente tem uma cidade com um legado tão importante, eu acho que uma oportunidade incrível para Mogi é olhar um pouco para trás e não com um olhar de distanciamento do passado, mas sim quais eram os processos que caracterizavam Mogi quando era uma cidade tão em mais evidência do que tem hoje no próprio estado de São Paulo, né? Quais eram os processos que se estabeleciam entre as instituições, entre as pessoas, na relação entre a cidade e o resto do estado, porque quando a gente vai revisitando esses processos, a gente consegue encontrar um fio condutor para repensar a cidade para o futuro. E eu ousaria dizer que nesse revisitar seriam mapeadas muitas singularidades do território, sabe? Nossa, só aqui aconteceu isso, que incrível, aquela pessoa fez tal coisa que teve tal repercussão, e não só num contexto regional, mas muito mais amplo. E quando a gente vai descobrindo, vai garimpando um pouco essas questões, a gente vai se empoderando mais da cidade, né? A gente vai tendo mais orgulho, a gente vai sendo mais atrevido em olhares propositivos. Então, eu sugeriria que, eventualmente, essa leitura coletiva do que foi Mogi para entender o que é hoje e olhar para frente, pudesse partir justamente desses processos históricos, sabe? Porque é uma cidade que tem muita coisa, né? E eu acho que é indevidamente reconhecido isso por parte dos demais paulistas, inclusive.
Mogi também ela tem uma característica interessante, Ana Carla. Estou aqui há pouco tempo, mas já pude perceber isso. E as pessoas aqui falam bastante da questão da natureza, né? Que tem em volta do verde, que é muito bonito tudo isso. Como que isso pode ser um aliado nessa busca aí por melhorar cada vez mais? Olha, Josué, é super bem colocado isso, porque ainda mais nesse momento que a gente vivencia no mundo, né, e o Brasil, obviamente, na exceção, das pessoas terem ficado recolhidas durante muito tempo, se sentirem quase invadidas, né, pela pandemia, o que a gente observa é que cada vez mais as pessoas vêm buscando contato com a natureza, né? O contato com a natureza, inclusive em termos de tendência de turismo, é um dos grandes fatores alavancadores do que se convenciona agora chamar de turismo da proximidade, né? E que deve dar a pauta nos próximos 2, 3 anos, pelo menos, que é como é que eu estou aqui e consigo ter acesso a um contexto de natureza, a um contexto com uma cultura diferente, e aí pensando, por exemplo, na proximidade, não só em Mogi, cidadão, mas a proximidade com polos emissores de turistas, deles irem a Mogi atraídos por esse conjunto de coisas, esses ativos que Mogi consegue oferecer, e a partir do olhar do turista sobre o contexto de Mogi, o próprio residente entender o valor da sua cidade, né? Porque a gente funciona muito por esse olhar da alteridade, né? Então, quando eu começo a mostrar o que aqui tem, eu mostro os atributos, as singularidades, esse conjunto de coisas que fazem um mix único. E as pessoas de fora falam, nossa, que canto maravilhoso, que legal, eu não sabia que tinha isso, etc. Isso é um impulso para a cidade se repensar e se valorizar, que eu acho que é super importante. Então, sem dúvida nenhuma, é um ativo fantástico, em especial para esse momento. Às vezes a gente precisa de alguns gatilhos, né? E eu acho que essa sua fala aí dá um gatilho interessante aí para quem está na gestão pública hoje na cidade, o prefeito Caio Cunha. Assiste aí, dá uma pensada, porque é muito interessante esse olhar e de repente a gente começar a valorizar coisas que a gente tem aqui, que a gente está tão acostumado a ver isso no dia a dia, que isso acaba sendo deixado de lado, né? E para finalizar, Ana Carla, no comecinho você falou um pouquinho dos cidades criativas, né? Que a responsabilidade é de vários, tem a questão do poder público, a iniciativa privada e o próprio cidadão, né? Então, só para concluir essa questão falasse um pouquinho mais dessa questão da responsabilidade de ser de todos, porque às vezes uma ação isolada de um cidadão em um certo lugar pode fazer muita diferença, né? Sem dúvida, é muito gostoso isso, porque a gente percebe que quando a gente tem processo de transformação e valorização de um contexto, sempre tem uns 2, 3 chatos de plantão, né, que são aqueles mais ativistas que vão, se agarram na árvore, vem lixo no chão, dão bronca no vizinho. Mas é aquela síndrome de eu pintei a fachada da minha casa, o vizinho percebe que a dele, proporcionalmente, agora está parecendo mais sujinha, e também resolve dar uma cuidada na dele. As transformações essa participação, essa cidadania ativa ganham muito fôlego quando a gente observa que há pontos que aparecem isolados, mas que em conjunto vão atiçando outros para ganharem massa crítica. E isso pode se dar sob várias formas de configuração. Pode se dar, por exemplo, por um grupo que resolve começar a organizar piqueniques nas praças, um grupo que vai fazer zeladoria urbana, quem pega as escolas e provoca as professoras para, de repente, colocarem ali, por que a rua se chama XPTO? E daí os alunos vão vasculhar a história para entender por que se chama XPTO e chegam em casa falando, papai, mamãe, vocês não tinham noção, essa rua se chama assim porque o fulaninho que casou com a Beltraninha. Então, assim, quando a gente vai começando a desvendar a cidade a partir dos olhos do próprio cidadão, ela ganha um outro corpo. E é inevitável. Assim, você vê pessoas que, invariavelmente, têm um contingente mais acomodado, mas quando você coloca essa energia para circular, você atinge uma massa crítica de uma forma muito rápida, né? Essa massa crítica de, ai, que bacana, vão transformar a cidade. E aí, para descontinuar isso, precisa de muito esforço em contrário, né? Então, precisa fazer muita barbeiragem para a cidade não ser realmente transformada a partir da sociedade. De modo que eu acho que aí vocês estão com a faca e o queijo na mão para começar um processo muito bacana. Pessoal, então fica a dica aí, não é só culpar a administração pública, não. A cidade começa pelo cidadão, né, Ana Carla? Olha, muito obrigado mesmo por esse papo enriquecedor e espero aí que as pessoas aí que estiverem nos ouvindo aproveitem, né, se inspirem, né, que inspiração é tudo para começar a fazer a diferença na cidade. Obrigado. Faço votos, foi um prazer. Tchau, tchau.